Ele é o ninja do Lightroom. O cara que sabe tudo de Lightroom, Adobe Photoshop Lightroom, de edição, de tratamento, de fluxo de trabalho. Eu estou falando aqui do meu mestre Henrique Ribas, que inclusive acabou de entrar. É, E hoje a live, a nossa ideia aqui é a gente poder trocar uma ideia, se divertir, trazer para vocês um tema que seja relevante. Então façam perguntas, por favor. E eu não vou enrolar muito não, porque eu sei que esse mineiro aqui tem muita coisa para falar, para trocar com a gente. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Leles, fotógrafa afetiva e mentora de fotógrafas e fotógrafos, e eu te ajudo a viver e prosperar através da fotografia de uma maneira mais simples, de uma maneira mais leve, sem tantas regras, sem tantos tem que, sem tudo aquilo que te deixa ansioso, que te deixa ansiosa. Então eu já quero aqui, já vou chamar, que ele já enviou a solicitação. Estrela, seja bem-vinda, Alan, Mãe Coruja. A Estrela está dizendo aqui, Aline maravilhosa, conteúdo sensível além da fotografia. Exatamente. Vocês sabem que a gente trata aqui a fotógrafa e o fotógrafo como um ser humano completo. Henrique Ribas, e a gente vai contar causos, né? Como bom mineiro que ele é, e eu sou totalmente aqui de família mineira. Daqui a pouco eu vou ativar meu mineirês aqui, especialmente falando com ele. Ei, Ribas! Fala! E Aline, tudo jóia? Tudo jóia. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Muito Que prazer. bom, obrigado pelo convite. Muito bom conversar com você de novo, mesmo que seja online, né? Muito bom. Pois é, a gente tem um tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo. E veio a pandemia também, piorou, né? Então, Nossa gente, Senhora, só afastou as pessoas, né? só para vocês saberem aí, ó, já ativei meu mineirês, tá vendo? Ó, pra vocês, que essa coisa aqui, minha família é Porque, mineira, então, assim, eu já ativei meu mineirês, em homenagem aqui ao nosso amigo Henrique Ribas. O Ribas a gente já te conhece, se conhece de longa data, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, né, Ribas, você pode começar, mandar o seu recado, começar a falar, falei pra galera começar a fazer perguntas, teve gente que fez pergunta, né, então daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui, e te falo também, mas a galera que foi entrando aí pode falando. Conta a história aí, conta o caso. Dizem que cada um conta um caso de um jeito, né? Eu me lembro quando eu te conheci, mas não sei se você se lembra quando você me conheceu. Manda ver aí, pode falar. Aline, eu sinceramente, eu não baguncei tudo aqui. Um monte de coisa que apareceu aqui. Tentei apertar um botão, deu tudo errado. Eu sinceramente, eu não lembro a época que a gente conheceu, mas eu acho que a gente ficou bem próximo, assim, acho que foi em Ouro Preto, durante o Foundation. E quando você fez uma imersão, e eu ainda era coordenador da Escola de Imagem aqui em Belo Horizonte, no Rio, e aí a gente teve uma aproximação, mas eu acho que a gente já te conhecia antes, né? Você já frequentava a escola aqui em BH antes, tô errado? Sim, foi isso. Em 2012, em 2011, eu acho que fiz o primeiro curso na escola de imagem e um deles foi o seu, de Lightroom. Então a gente se encontrou nesse Ah, curso. verdade. Depois outros cursos também que tinham lá e a gente se encontrou como se fosse aluno da mesma Olha que, turma. Tem. olha que gafe a minha, né? Você foi minha aluna e eu nem lembrava. Não, mas eu acho que eu não cheguei a fazer o seu curso de Lightroom lá. Eu fiz quando você veio para o Rio. Eu acho que eu encontrei você lá num dos cursos, acho que daquele. Como é? Conclave? Como era o nome Hum, daquele. era. Era um Nossa, eu workshop, esqueci, mas eu era lembro. um workshop muito, muito louco, assim, que ele falava de fotografia para a galera da classe A, né, para a gente vender para essa galera. E no final das contas ele Era o estava Conclave. ensinando Flash, então foi muito louco, foi muito legal. Eu não tenho Foi memória um muito. americano, se não me engano. Isso, eu não tenho memória muito boa, não, mas por que que eu lembro disso? Olha que incrível, por que que eu lembro disso? Porque tem uma foto. A gente tem uma foto desse momento que eu não achei aqui, até procurei para ver se eu encontrava. Eu me lembro disso porque tem uma foto. Bom, para quem está entrando aí agora, gente, esse aqui é o café. O café é até uma cliente minha falou ontem, né, que é um acróstico, nem sabia que era isso, né? Ela gosta de literatura, falou assim, ó, o que que é o café? O café é um acróstico, que é as letras iniciais de uma palavra que formam uma outra, né? Então, vocês estão aqui no café, conexão, afeto, fotografia e experiência. Então, a experiência aqui Eu achei que fosse acrônimo isso. é Acróstico. acrônimo, eu não sei. Bom, ela me falou, eu lembro disso, né? Como eu falei, a memória não é boa, vai que é acrônimo e eu tô falando besteira aqui.
normal, né? Mas tudo bem. E aí ela me falou isso e eu falei, bom, aí eu quero trazer isso para vocês que a experiência que a gente vive, os nossos clientes e a gente também, quando tem a fotografia, isso marca de um jeito mais intenso. Então, tem coisas lá da minha infância, eu vou dizer que você, Aline, você lembra que a sua roupinha era vermelha com bolinha branca? Não, eu tenho a foto, né? Eu tenho a foto. Então, bem-vindos aqui ao Café Conexão Afeto, Fotografia e Experiência. A foto funciona como se fosse um perfume, né? Você sente o cheiro e você lembra da época. Então a foto traz essa memória integralizada aí que possibilita você resgatar coisas e você começa a passar a lembrar. Eu não sei, na verdade, se você passa a lembrar ou se seu cérebro acredita que você está lembrando, né? Porque dizem que o nosso É, cérebro não sabe o que é real e o que é irreal, né? muito. Mas é muita coisa, assim, eu vi até uma coisa falando disso, a gente está entrando num assunto totalmente aleatório aqui, mas um A cara gente falando gosta. dessa questão do cérebro, como ele não entende o que é real e irreal, né? Ele fez um teste, se vocês quiserem até fazer aí, pode fazer, fecha o olho, e aí você Tá. imagina que você está com um limão na mão. Qual que é a cor desse limão? Qual que é a textura desse limão? Agora imagina que se aumenta a intensidade da cor desse verde desse limão. E o verde do limão vai ficando cada vez mais intenso. E o limão verdinho, cheio daqueles furinhos que tem no limão verdinho, aí você pega uma faca e você corta o limão. Aí sai aquelas gotículas, um pouquinho de gotículas, você já sente aquele aroma do azedo do limão. Aí você pega o limão e você morde o limão. Aí você sente aquele sabor do limão, que para uns é muito bom, para outros é muito ruim. Agora, abre seu olho e me fala se você às vezes não está com água na boca quando a gente fala disso. A Com gente não certeza. sabe o que é exatamente. Por mais que você goste ou não, as sensações que a gente tem, as memórias que a gente tem, elas podem se tornar reais. E a fotografia permite muito isso, né? A gente se reconectar com coisas que a gente não se lembra e a gente começa a passar a lembrar ou questionar se a gente se lembra. E isso é muito bom, cara. Eu acho que essa linha de raciocínio para a gente poder, inclusive, materializar a vida das pessoas, né? Registrar de uma maneira onde a gente consiga resgatar isso no futuro, porque a gente está fotografando não é para a gente não faz um álbum de casamento, não é para nós que estamos casando, é para o meu filho que vai ver como é que era a minha vida antes, como é que funcionava e tudo mais, né? É verdade. Eu costumo dizer para a galera aqui que nós somos guardiões das memórias mais caras dos seres humanos, guardiões de memórias afetivas. E isso me remete muito, porque quando eu falo para eles isso, eu falo num sentido emocional, mas também num sentido de responsabilidade da gente enquanto fotógrafos, no sentido de é, registrar aquela imagem, ótimo, com técnica, com emoção, com afeto, com conexão, trazendo uma experiência, mas de nada adianta isso se o fotógrafo, aí que entra, né, eu acredito muito que é a sua parte, que se o fotógrafo ele não consegue fazer um backup adequado, não consegue fazer um fluxo de trabalho onde ele entregue isso, eu preconizo não entregar no prazo, entregar muito antes do prazo, aquela questão de surpreender, de preconizar a questão do sucesso do cliente, que é uma prática onde o cliente ele tem um sucesso, literalmente é isso, o sucesso do cliente. Ele não só está contratando um fotógrafo, mas ele está contratando uma solução para a vida dele. E a gente não pode ser problema para o cliente. A gente não pode ser alguém que vai causar estresse, dor de cabeça, do cliente ter que ficar mandando mensagem, e aí, tá pronto? Sabe, às vezes minhas clientes mandam, mas porque elas são cara de pau. Às vezes com uma semana, tá pronto. Eu brinco com elas, né? Elas brincam comigo, mas é uma coisa mais leve. E quando eu fiz o convite para você, e eu fui muito clara, eu falei, nossa, essa pessoa que tem que estar lá comigo no café, que do outro café foi o Robson Kunz também, que estava lá no Foundation com a gente. Então, assim, estou trazendo a Legal. galera que já é meu amigo, que eu conheço, que eu sei que tem coisa para agregar. Quando eu te fiz o convite, foi muito, primeiro de tudo, pela honra e pelo agradecimento que eu tenho por tudo que eu aprendi de Lightroom com você, não só de edição e tratamento, mas o fluxo de trabalho em si. E eu comecei a me aprofundar nisso com você. Eu acho que a primeira vez que você foi na escola foi em 2016, então isso tem 6 anos. E de 2016 para cá, eu posso dizer que o fluxo de trabalho que eu aprendi, que claro, depois eu coloquei a minha cerejinha do bolo, a minha forma de fazer, isso melhorou inclusive a minha relação com as minhas clientes.
Porque se eu tenho consciência do que é um fluxo de trabalho excelente, não é perfeito, é excelente, eu gosto muito da palavra excelente, é um fluxo de trabalho excelente que vai permitir que eu até tenha muito, eu tenho muito trabalho para fazer, muitos trabalhos para entregar, mas que eu consiga fazer isso com qualidade, que eu consiga fazer isso rápido. Eu lembro que a chamada do curso, quando a gente fez, eu falei, Ribas, bora fazer um curso, aí eu vou botar assim, ó, é, entregue suas fotos em até 3 vezes mais rápido. Eu acho que eu entrego mais rápido do que isso, mas na época isso foi um boom, né? E, e aí você veio, né? Inclusive agradecer também que você foi uma das primeiras pessoas que acreditou quando eu abri a minha escola física. Lá em 2016, você foi uma das primeiras pessoas que eu falei, cara, Ribas, você topa vir dar aula aqui no Rio? Ainda tinha coisa do presencial, e acabou que você veio, acho que 3 ou 4 vezes para o Rio. Você foi uma das primeiras pessoas que acreditou, né? Na época era escola holística de fotografia, hoje em dia é escola humanista de fotografia, mas eu nem uso mais tanto o nome, acabei usando mais o meu mesmo, porque as Excelente. pessoas acabam me conhecendo pelo meu nome. Então, o convite, ele teve um motivo, ele não foi aleatório, assim. Então, muito obrigada. Eu vou deixar o Imagina. microfone para você, que senão eu fico falando aqui para sempre. E é isso. Não, pode falar e fazer pergunta. Eu acho que assim, a gente não planejou nada assim de coisa de roteiro. Você até me perguntou, e aí, o que você quer falar? Eu falei, você que manda, vamos fazer pergunta, vamos Eu toda conversar. Inclusive, roteirizada, toda cada dia. E aí, Ribas, o roteiro? Ah, quer saber? Acho que não vai rolar roteiro, não. Roteiro é a gente. Então, é contigo pois mesmo. é, eu particularmente gosto muito desse papo, porque assim, das 3 ou 4 vezes que eu fui aí, pelo menos uma ou duas, se não me engano, eu fui hospedado na sua casa e a gente Sim. bateu muito papo e tudo, e foi muito legal, muito bem acolhido. Mas você citou essa questão do fluxo aí, né? Eu acho que assim, sendo menos técnico, mas mais realista, é uma questão voltada até para a gente poder ter tranquilidade, sabe? Porque por mais que você às vezes esteja com um atraso, o que é passível de acontecer diante às vezes do volume, muitos fotógrafos são ele e Deus, né, que fazem tudo, Deus do administrativo, financeiro, captação de cliente e tudo mais. Total. É natural, é humano, né? Mas não é humano a gente persistir nessa questão. E o problema disso tudo é que a gente dorme pensando nisso, a gente acorda pensando nisso, a gente sente que uma mensagem vai chegar e às vezes vai ser ruim para o nosso momento, né? E essa mensagem às vezes é uma cobrança de coisas que já deveriam ter sido entregues e às vezes a gente está procrastinando. E aí entra aquela preocupação, se você pode ou não postar num stories, se você está se divertindo, porque você está em débito com alguém, e aí você recebe essa mensagem no final de semana e você começa a pensar, cadê meu backup? Será que eu fiz backup? Será que eu tenho esses arquivos? Cara, pode parecer a coisa mais boba do mundo, mas eu já passei por isso. Né? Não é à toa que eu resolvi sair dessa zona, e aí eu desenvolvi tudo isso. Eu venho da área de TI, e aí então trabalhei como analista de sistemas durante muito tempo, então a parte de processos, de métodos, de tecnologia, isso ficou muito, muito simples na minha vida. E quando eu decidi respirar a fotografia, eu falei, cara, eu estou sentindo falta disso no mercado, sabe? Isso ainda era lá em 2014, quando eu comecei a aprender sobre tratamento de imagem, no qual eu vim me especializar, tratamento, edição, fluxo, manipulação, me certifiquei pela Adobe, hoje eu sou o único brasileiro beta tester do Lightroom hoje, eu recebo o Lightroom antes dele ser lançado. Hoje eu sou um dos embaixadores e funcionário da Album, que é uma empresa de tecnologia voltada para a solução de ferramentas para fotógrafos, ou seja, para você organizar melhor os seus clientes com CRM, saber o que deu entrada ou não de valores, saber o fluxo de passo que você está, diagramar melhor o seu material com design box, fazer aprovação e venda de fotos com Proof, ter seu site melhor organizado, fazer sistema de pagamento com Pay, enfim. É o que eu acredito, sabe? Eu acredito, porque hoje o fotógrafo, eu não sei se ainda está assim, mas me recorda se você era assim quando você entrou. Quando eu tive o primeiro contato com uma câmera, e eu comecei a brincar de fotografia, e eu fui procurar um curso para entender ISO, diafragma, velocidade, lente, aquela coisa toda, a base da fotografia, o que é muito importante de se saber, e não tinha cursos online, era difícil conseguir livros e tudo mais. A minha visão profissional da fotografia era que era chegar, clicar e acabou. Só que a gente passa hoje, sei lá, 70, 80, para não falar 90% do tempo na frente do computador, Sim. né? E o que a gente menos faz é clicar. Então, ou seja, a gente podia mudar o nome da nossa profissão, né? De usuários de computador que fotografam, né? Porque no final das contas, se Revisando a gente não tiver, fotografa.
Porque tem esse viés, né, da gente ter esse gap e isso não é comum na vida das pessoas, principalmente para quem não vem de áreas que são correlacionadas, seja área de tecnologia, de design ou coisas do tipo. Mas é possível a gente aprender, é possível a gente ter organização, é só a gente criar um passo a passo, um método. Eu brinco com todos os meus alunos que assim, você acorda e inconscientemente você vai para o banheiro, faz suas necessidades, aí você entra para o banho, aí no banho você lava a primeira cabeça para depois o corpo, aí você sai, aí você seca a primeira cabeça para depois o corpo, aí você coloca primeiro uma roupa de baixo, depois a roupa de cima, primeiro depois você escova o dente, ou seja, você tem um método que é inconsciente. Uhum. E em qualquer tipo de trabalho, o que vale é a gente criar essa inconsciência, ou seja, criar o hábito de fazer certas coisas e entender que o nosso serviço como fotógrafo, ele começa lá atrás, quando a gente contactou o cliente pela primeira vez, a gente está conquistando esse cliente, e uma vez que ele saiu de lá, por mais que ele não tenha fechado, e aí ele precisa ter algum retorno, ou ele vai te retornar, você saber quando que vai ser esse retorno, ou seja, colocar isso numa agenda, num Trello, num papel, pô, daqui a 2 dias entrar em contato, cobrar. Aí o cliente veio a fechar, você registrar isso, já ter um contrato pré-pronto, já emitir esse contrato, já solicitar como é que vai ser a forma de pagamento, já organizar a equipe, já organizar o equipamento, já organizar o evento, fotografar, selecionar, tratar, diagramar, imprimir, entregar. E a gente tem um último passo, que tem lá atrás e tem lá na frente, que é a segurança dos dados. Porque se a gente faz tudo até o momento que eu saio de um casamento, de um batizado, de um noivado, o que quer que seja, e a gente não tem cuidado com aquele material, bom, na pior das hipóteses, você pode perder tudo. Em algumas das etapas, você pode perder muito tempo, que já aconteceu isso. Os softwares hoje, eles possuem falhas, né? À toa que existem toda hora uma versão para corrigir o que a gente chama de bugs. E às vezes um bug em comunicação com um sistema operacional novo, com um computador que não está se comportando bem e tudo mais, tem uma comunicação errada, e aí o Lightroom que trabalha com o catálogo fecha. E aí, quando você percebe que você não fez o backup do catálogo, que é uma das possibilidades de segurança, você percebe que você perdeu um tempo danado, porque o catálogo fechou, você não tem backup, você perdeu o catálogo, aquelas 6.000 fotos que você tinha para selecionar, tratar, você tem que refazer tudo de novo. Então, ou seja, perdeu tempo. Por quê? Porque a gente não teve hábitos. E quando a gente finaliza, quando a gente entrega, ou seja, deu tudo certo, entregamos, cliente feliz e tudo mais, você tem que lembrar que isso aí faz parte da sua história, do seu portfólio, né? E até mesmo para você suprir um problema futuro do seu cliente e quem sabe até lucrar com isso, que é você guardar uma cópia desse material para quem sabe daqui a 10 anos, 5 anos, o cliente venha, poxa, perdi minhas fotos, e aí, pô, tá aqui armazenado, pô, mas tem um custo. Então, ou seja, tudo é uma questão de negociação e comportamento. Então, assim, isso é muito a grosso modo, sem a gente entrar em micro detalhes do software, mas aquilo que eu me especializei. Fora isso, toda a parte de tratamento, entender o que você quer transmitir com essa imagem, né? Saber o porquê que você está usando tal ferramenta, quando que você vai usar uma determinada ferramenta do software, seja Lightroom, Photoshop, ou o que quer que seja. A base do tratamento, ela é exclusivamente uma palavra só: contraste. Para quem está me ouvindo, guarda essa palavra. Contraste não é uma ferramenta, porque a gente tem dentro do Lightroom, a gente tem dentro do Sim. Photoshop a ferramentazinha de contraste. Mas tudo na fotografia é contraste. Ou seja, se você aumentou demais o contraste no ato da captação, ou seja, os brancos ficaram mais brancos, os pretos ficaram mais pretos, você perde às vezes detalhes. Ou seja, imagina que você está fotografando aqui nessa sala e tem uma luz forte entrando na janela. O nosso olho equilibra isso muito bem, mas o alcance Uhum. dinâmico da câmera, ou seja, a maneira como ela se comporta, necessita de uma fotometria bem exposta para que você priorize a parte de fora ou a parte de dentro. Ou que você utilize as duas para juntar no que a gente chama de HDR. Mas Uhum. a partir do momento que você não tem uma boa captação, ou seja, com um contraste bem definido, seja ele mais intenso, menos intenso ou equilibrado, você pode ter problemas na pós-produção. Não, chegamos com um arquivo equilibrado. Beleza. E aí, quando você vai trabalhar dentro da pós-produção, ou seja, no tratamento de imagem, a gente tende a aplicar várias ferramentas. Exposição, realce, sombras, brancos, pretos, claridade, textura, nitidez, curva de tons. Tudo isso é a mesma coisa. A gente está lidando com contraste. Eu quero deixar os realces mais escuros, ou seja, eu estou pegando o contraste das áreas claras e diminuindo ele um pouquinho. Eu quero deixar os pretos mais intensos, eu estou pegando os tons das áreas escuras e aumentando e deixando o contraste nos escuros mais intensos. Eu quero aplicar isso junto com uma curva, e na curva eu tenho como trabalhar ela para maleabilizar ela e trabalhar numa área específica para deixar mais contraste ou menos contraste.
ou levantar as bolinhas da curva e deixar com ela um tomzinho mais lavado, ou seja, menos contraste. Mas e as cores, tem contraste? Alguns profissionais da área podem não concordar comigo diante do termo, mas o contraste nas cores existe. Ele é comumente chamado de saturação, que é a intensidade, a pureza da cor. Então, ou seja, mais pura a cor, menos mistura do tom de cinza. Então, um azul, quando ele tem menos intensidade de cinza, a gente aumenta a saturação e se torna mais vivo. A gente aumenta o contraste dele com, no caso da palavra saturação. Se a gente diminui, a gente tira essa intensidade, sobrepõe a intensidade de cinza, e aí se a gente tira a saturação da foto inteira, por isso que ela fica preta e branca. Isso tudo é contraste. Então, se a gente pensar antes de fazer as coisas, nós chegamos num resultado muito melhor. O problema de hoje em dia é que as câmeras nossas, isso aqui não é de filme, tá? Isso aqui é uma Fuji X Pro 3. Eu sou embaixador da Fuji também, eles me enviaram essa câmera agora no Edge Brasil. E o mal da nossa fotografia atual hoje é que os entrantes, ou aqueles que não querem se aprimorar mais, eles ficam muito dependentes disso aqui, ó. Sim. E aí até os americanos usam um termo, você vai lembrar disso, acho que o JVS falava muito isso, um termo em inglês chamado to chimp. Chimp em inglês é macaco. E macaco, ele fica com a cabecinha assim às vezes, Sim. né? Lembra? Então, o que é o termo to chimp, no caso da fotografia? É o fato de você ficar assim, sabe? E E lá, pior, e lá a gente não podia fazer isso. Ele praticamente dava na cabeça se eu pegasse a câmera e olhasse a foto, porque perde um tempo danado nisso, né? você lembra de uma coisa que era? Porque Lembro. naquela época, Ele foi, porque eu fui a que mais hoje, sofri lá. hoje essas câmeras eu consigo ver a foto através do ocular. Ela abre um LCDzinho aqui, as Sim. mirrorless, aqui dentro eu vejo o resultado. Aham. Mas naquela época era Mark II, 6D, 60D, enfim. Eles tampavam com fita isolante o nosso Sim. LCD, você A lembra minha câmera disso? ficou toda cagada. Então, para o E que ele está aí, falando é do curso, né? Que eu até comentei com vocês na live passada com o Robson, que a gente foi fazer um curso que era de fotojornalismo, né? De casamento. E o meu mentor, ele era um dos assim, mais brabos, mas no final das contas ele tinha um coração gigante. Chorou horrores no final da minha apresentação lá. Mas, assim, quando ele me viu fotografando e olhando no visor, cara, eu tomei um esporro, mas que eu nem entendi, porque primeiro que ele falou muito rápido, segundo que ele falou inglês, e naquela hora deu um apagão na minha mente, eu, tá. Aí ele foi e colou uma fita isolante preta no meu visor, e eu não podia mais ver. Então, assim, parece assim, ai, mas que coisa horrível, gente, mas isso aí me trouxe, sabe aquele tipo de crescimento que é, se não foi pelo amor, vai pela dor? E foi pela dor. Nossa, como eu chorei naquela semana, mas isso pois é é, real, isso é real. mas é uma coisa que assim, a gente fala assim, eu vi um meme outro dia, um cara numa paisagem maravilhosa, fala assim, as pessoas falam pra gente sair da zona de conforto. Na verdade, eu quero entrar na minha zona de conforto, até hoje eu não entrei nessa zona de conforto ainda. Mas naquele momento, ele te tirou da sua zona de conforto. Total. E você provavelmente evoluiu aos trancos e barrancos através de algo que ele acreditava que podia te ajudar. Uhum. Então, assim, a câmera se torna uma extensão do nosso corpo a partir do momento que a gente tem essa noção do que a gente está fazendo. Então, ao invés da gente clicar e olhar e depois entender, tá claro, aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar o diafragma, aumentar, diminuir o ISO, diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, o que eu vou fazer? Não, você vai raciocinar, você vai apontar o fotômetro, você vai entender o que você está fazendo, você vai sacar qual que é a velocidade, você vai entender qual que é o nível de intensidade de luz que você tem de acordo com aquela cena e com o momento que você quer captar, para que você comece a pensar para depois clicar. E nada, nenhum problema de depois você começar a ver, mas o problema é assim, viu? A fotometria já está certa? Ok. Aí você vai lembrar de outra coisa que o JVS falava. Gente, JVS é um americano que mora em Dallas. Até hoje eu tenho contato com ele, um cara super bacana. Era um mestre dos flashes. Ele vinha para dar curso aqui na Sim. Escola de Imagem em Belo Horizonte. Ele trazia, isso era 2008, 2009, quando ele deu os primeiros cursos dele com a gente, ele trazia uns 12 flashes speedlights Sim. para iluminar a Malas, cena, para fazer malas de acontecer, e flash. trazia rádios que ninguém conhecia, era outro caralho. E o nome dele era Joseph Vitor Stefanchik. Então por isso que é JVS, porque ninguém sabe pronunciar o nome dele direito na época. Enfim. E ele falava com a gente, parte do treinamento do Foundation, que a gente passou imerso uma semana em Ouro Preto, era assim,
Você já achou sua composição? Você já achou sua luz? Você já achou sua fotometria? Agora espera. Espera o momento acontecer. E quando você Sim. achar que você tem que sair, espera mais um pouco. E faz as fotos, e vai clicando, e vai clicando, e vai clicando. Beleza, chegou nesse resultado? Muda de posição, muda de ângulo, e espera, espera, espera. E aí você para pensar, por exemplo, imagina que você está fotografando um casamento. E aí tem os noivos dançando, é aquele montoado de gente do lado, assim, né? E você encontra um buraquinho entre as pessoas para você estar lá clicando. E você está lá, faz 2 cliques e sai. Não, para. Faz a fotometria, olha, confere. O LCD hoje existe para a gente poder entender que a gente está fazendo a coisa certa, a gente tem que usar desses artifícios. Mas chegou nesse resultado de fotometria, da luz, o flash está entrando no lugar certo, do jeitinho que você queria, para. Espera ele rodar, espera eles beijarem, espera eles sorrirem, espera alguém lá cutucar ele, jogar para cima. Para. Chegou no resultado? Muda de ângulo. Levanta a câmera, coloca de baixo, para cima, para um lado, vai para o outro. Então, busque cada vez mais ter paciência. Mas lembrem-se disso. Pensem antes de clicar. Isso talvez seja um dos fundamentos mais importantes para que você tenha ainda mais êxito na, na pós-produção sua, porque pode ser que você clique mais do que deveria, mas com mais consciência, pode ser que você clique menos, mas que te facilite também no processo de você ter uma seleção mais eficiente, um tratamento mais eficiente, você saber o que você quer, você já ter imaginado, poxa, por que eu vou fazer isso? E acima de tudo, você conhecer seu equipamento. Porque, por exemplo, as Nikons, elas tendem a ter uma recuperação nas baixas luzes mais eficientes do que as Sim. Canons. A Fuji também um pouquinho mais. Tá? A Sony eu particularmente não tenho tanta experiência com ela. Mas se a gente já sabe como que a câmera se comporta, a gente já vai pensar na pós-produção. Então, ou seja, se eu sei que a minha câmera, ela às vezes recupera melhor nas altas do que nas baixas, eu talvez vou super expor um pouco mais. Ou, se ela recupera melhor nas baixas do que nas altas, eu vou subexpor um pouco mais. E se eu vou precisar fazer um determinado tipo de tratamento, imagina que você está aí num contraluz, num final de noite, e você tem às vezes um pôr do sol maravilhoso, você não trouxe um flash, você não quer tornar muito artificial, não tem como você rebater, aí você vai fotometrar para o céu ficar lindo, bonito, mas a pessoa está escura. Mas você sabe do poder de recuperação da sua câmera. Você Uhum. sabe o porquê que você está fazendo aquilo. Você não está fazendo aleatoriamente. Você sabe o porquê está fazendo tal coisa. Então, Sim. sabendo o que você está fazendo, você sabe que você vai chegar com aqui e falar, não, opa, eu fiz isso por causa disso. Ah, agora então, a cena está linda, o céu está maravilhoso, mas a pessoa está escura. Então, eu vou lá na sombra, aumentar e diminuir o contraste das áreas escuras dela, ó. Diminuir o contraste nas áreas escuras, clarear a foto como um todo, preservar o céu, deixar ele num tom mais adequado, ganhar um pouquinho de contraste para a gente não deixar a foto muito lavada. Então, raciocinar em cima do clique Sim. até a finalização. Acho que eu falo demais também, né, velho? Não, a gente fala, se a gente, ó, se botar um mineiro e uma carioca com sangue mineiro pra conversar, a gente, né? A gente vai embora. Mas o que eu tô achando incrível é que, assim, em poucos minutos aqui, né? A gente tá na metade ainda. Você conseguiu, assim, veio só passando um filme na minha cabeça, né? Das vezes você foi lá na minha escola, deu curso. Como que fez diferença? Você pegou praticamente todo o processo, né, que você faz, que você ensina o método e trouxe aqui pra gente. Pessoal, se o pessoal sacar, né, se o pessoal pegar mesmo, chegar, depois assistir a live de novo e anotar, vai conseguir construir um passo a passo de um fluxo de trabalho. E o Sim, fluxo de sim. trabalho, ele começa, eu falo sempre aos alunos, ele não começa lá só na hora que você baixa as fotos e vai tratar, é o pensar no É clique. E bem aí, antes. É bem isso que você antes. falou do JVS, né? Que ele falou, e fez a composição, fez a luz, fez a composição, agora espera. Isso é uma coisa que eu trago hoje e eu falo sempre, cara, acho que toda live, eu vou falar de vendas, mas eu viro e falo isso, gente, seguinte, luz, câmera, ação. Luz, câmera, ação. Então, primeiro pensa na luz, depois você pensa na câmera, que Em seria como que a a sua câmera vai composição. comportar. Uhum. Como ela vai se comportar, a composição. Então, luz e câmera é o papel do diretor de fotografia, que as pessoas acham que direção de fotografia é dirigir a cena, não é. O diretor de fotografia no cinema, ele chega e monta a luz e vê o enquadramento e diz, e aí quem vai fazer a ação, aí seria o diretor de cena, esse é o momento. Só que essa ação pode ser ou algo que está acontecendo, como uma fotografia fotodocumental, fotojornalismo, ou você pedir uma pose. Mas precisa ter essa consciência. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, conforme você foi falando, ó, uma coisa, deixa eu dar só, mas puxar a sardinha para o lado do Ribas também.
Isso também é uma coisa que ele falou, e quem pegou aí, ó, quem tá sagaz pegou, que é, e tem a parte do fluxo de trabalho, que é seu portfólio, que precisa estar lá, e organizado, e na nuvem. Então, em 20 segundos, enquanto você estava falando do JVS, em 20 segundos, abri aqui o meu portfólio, que é online, e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa aqui é uma das fotos do Foundation, que eu quero exemplificar exatamente o que o Ribas falou. Esse foi o momento, momentos antes, foi o dia que Eu eu tomei lembro o dessa foto, esporro. Você cara. lembra dessa foto? Foi aquele dia que eu tomei o esporro do JVS, que eu chorei, tá. E depois eu voltei e falei, cara, eu não vou desistir. Sabe? Aquela coisa assim, escorrendo sangue dos olhos, chorando. E ele falou pra mim isso que você falou, né? Você achou a sua luz? Achou a sua composição? Agora senta aí, deita aí e espera. E eu Espera, fiquei espera o deitada momento aqui chegar. 40 Eu minutos, lembro disso. Eu deitada lembro disso. no chão. Tinha uma grade atrás de você, não tinha? Tinha um lugar Hum. bem apertado, inclusive, não era? É, tem algumas imagens aqui, deixa eu só. Tem uma outra também que eu Isso aí adoro, é. esse caos aqui, ó. Tá um pouco de reflexo, Não, mas e é um caos, como é que fala assim, ele tem dinamismo na cena, porque as pessoas não se sobrepõem, você tem uma sim, composição límpida, então por mais que você tenha muitos elementos, uma luz com a grade, um menino quase em cima dela, as pessoas, você consegue entender a cena, ou seja, existe paz no caos também. exatamente. E aí, bom, era isso que eu queria, assim, trazer, já que você falou, né, dele, eu falei, tem duas coisas aqui que dá para exemplificar como que é importante a organização do fluxo de trabalho e tudo. Se seu portfólio está organizado, você sabe exatamente onde ele está, porque aquilo já faz parte, já é fluido em você. Você pode achar o seu portfólio, você pode estar no caos, como foi que aconteceu comigo ano passado. Me pediram umas fotos para ontem e eu, no meio do caos, literalmente na minha vida, no caos, respirei, eu sei onde está isso. Está lá na nuvem, abri e enviei. Então, assim, não precisei ir em casa e pegar uma HD. E por isso que eu falo, de novo, vou reiterar aqui, o convite que eu te fiz foi por isso, porque as pessoas pensam que, né, é Lightroom. Não, o Lightroom pode mudar a sua vida também. Né? Eu preconizo muito essa coisa da produtividade, mas a minha cerejinha do bolo, né, quando eu falo de Lightroom, é essa coisa da produtividade ser gentil com você. Por mais que você tenha um monte de cliente, tem também a parte humana do fotógrafo que precisa ser gente, que precisa estar com seus afetos, que precisa tirar fotos com a sua família, não para postar no Instagram, mas que precisa tirar fotos da sua família e também ter o tempo para tratar essas fotos, para editar, para selecionar, para fazer um álbum para a sua família. Então, cara, é, é muita coisa. E É, dentro do e assim, processo. Pode falar. às vezes as pessoas acham também que o fluxo é só Lightroom e tudo. Lightroom é só uma ferramenta, cara. Se você É, entender o que é tratamento de imagem, o que é edição, que na verdade o processo de edição é seleção, você faz usando o software que for necessário, Capture One, Photomechanic, Photoshop, GIMP, o que quer que seja. É você entender o que você tem que fazer. Né? Todos os celulares hoje estão tão poderosos, né? Você consegue fazer um bom tratamento através de softwares, como por exemplo o Snapseed ou o próprio Lightroom Mobile. Então, assim, a ferramenta ela é só uma ferramenta. Não sim. adianta, não adianta eu ter um kit de ferramenta da melhor marca possível que vai abrir e fechar todos os parafusos da vida se eu não sei qual ferramenta utilizar para um determinado tipo de parafuso, seja ele pequeno, médio ou grande. Aí eu preciso de um cabo maior da minha chave de fenda para poder dar mais torque ou não. Então, nós precisamos entender os porquês das coisas para a gente depois começar a fazer elas mais eficientemente. Então, porquê do backup? Quando fazer? Qual software utilizar? Por que hoje, por exemplo, um software, uma aplicação, né, como o Design Box da Album, por exemplo, traz tanto poder? Eu sou da época que eu diagramava com Photoshop. E Sim. eu não esqueço isso. Meu primeiro álbum, eu liguei para um brother meu, que já tinha mais experiência, já tinha impresso. Falei, cara, me ajuda a diagramar? Ele, cara, você vai ter que fazer assim, você vai ter que abrir arquivo novo, 30 por 60, puxa umas linhas guia aqui para você saber que tem a sangria, né, aquela margem de segurança, faz uma linha no meio para você dividir seu álbum, aí coloca as fotos, aproxima, 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 alinha as fotos sim, aí depois você amplia, vê se está certinho, faz a composição, aí você passa para a segunda lâmina. Pô, cara, eu demorava tipo,
3 semanas para fazer um álbum. E eu ficava rezando, pelo amor de Deus, para o cliente não ajustar o álbum, porque, cara, era um Sim, trabalho dos infernos. horrível. Dos infernos. Ah, mas depois surgiu o InDesign. Beleza, facilitou um pouco, né? E aí quando veio Aí um você design box conseguiu da usar vida para aquilo. mim, cara, depois que veio um design box na minha vida, cara, que é assim, você pega 5 fotos, buf, joga lá, prof, tá pronta a lâmina. Ah, o cliente pediu para alterar uma, não tem problema, pega a foto e altera. Isso parou de ser uma dor em mim. Sim, Porque eu tinha dor, eu tinha, sabe aquela assim, eu vou chegar no meu último limite para enviar, pensando num prazo para ele ver, para eu saber que eu não vou precisar fazer isso em tal época, para um reajuste, porque eu não vou ter tempo. Agora hoje, cara, eu quero liberar o mais rápido possível, porque se ele precisar, sim, eu em 3 segundos já está pronto. E do sim. próprio software, do próprio design box, eu já gero o JPEG e já mando para minha encadernadora. Então, ou seja, as coisas têm que ser fáceis. E às vezes o investimento de um valor, ele traz uma melhoria tão alta de condições de trabalho que superam em qualquer tipo de possibilidade que a gente acha que a gente está gastando dinheiro. Na verdade, a gente está investindo. É como se eu estivesse contratando um profissional para fazer aquilo, só que o software está fazendo pela gente. Sim. Né? O mesmo, por exemplo, é com a entrega de fotos. É da época de entregar foto em CD, DVD, depois a gente passou para pendrive. E você vai lembrar disso, porque eu acho que você já passou, mas eu já passei. Eu mandava um CD para minha cliente, a cliente abria no Windows dela e Sim. anotava num pedaço de papel Ah, e fotografava quais eram as fotos do álbum. meu Deus. Lembra disso? Lembro. Eu E tenho. assim, eu- o fluxo era assim, aí ela anotava, às vezes ela mandava aquilo por e-mail. Não tinha essa coisa de WhatsApp. Antes de 2013 eu não tinha WhatsApp. não. Então ela mandava aquilo por e-mail. Aí olha só, é o seguinte, aí você ia clicando na foto, apertando o Ctrl, né? Para poder ser. Aí sem querer você Aí você soltava clicava o errado, velho. Nossa, perdia tudo. e aí, E aproveitando você você, cortava. ou às vezes você clicava e arrastava sem querer, duplicava os arquivos todos. Nossa, bicho, que inferno, que vida Olha, ruim eu que a vou gente falar tinha. que esses fotógrafos Aí estão com olha, muita facilidade, gente, na vida. não, pelo Estão amor de chorando Deus, à ó, toa. vocês têm curso fácil para vocês terem, vocês têm acesso a livro digital, Tem vocês muita têm coisa a ferramenta gratuita. top, muita coisa, ó, inclusive, ó, aí vou dar só uma coisinha, Album, se alguém tá vendo e tiver afim, albumpro.com, cria sua conta gratuita, tá? Lá dentro dá para você usar o Design Box gratuitamente, o Album Vou Pay, botar que dá para aqui você o link. emitir, bota aí para mim, dá para você emitir pagamento para seus clientes através de um sistema de pagamento, tá? Totalmente seguro. Então dá para o cliente pagar em Pix, boleto e cartão de crédito, tudo gratuito. Claro que tem as taxas bancárias lá, mas o sistema é completamente gratuito. Dá para você usar o Proof, que faz tudo isso que a gente falou aí, que a gente passou de problema, ou seja, subir uma galeria, enviar para o seu cliente, e a partir do momento que ele envia, ele com o coraçãozinho vai selecionando, depois ele gera um arquivinho de texto, você joga no Lightroom e puf, está lá os arquivos todos selecionados. Tem como Uhum. você vender foto através lá, vamos supor que você fez um trabalho de inversão de risco, e aí você fotografou, fotografia a família da Aline. Aline, olha, eu não vou te cobrar nada. Ou vou te cobrar apenas por 5 fotos, R$ 300. Qualquer foto a mais é 25. Então lá dentro dá para você exatamente falar assim, ó, a partir da 10ª foto, você vai ter um custo X e a pessoa vai te comprar. Tá lá, gratuito, albumpro.com. E para facilitar muito mais a vida, se você cadastrar gratuitamente, lá dentro tem um Academy. O que é o Academy? É uma área de ensino que a Album tem. Que lá tem um sistema para você, um curso meu para você aprender a fazer seu site, que é o ProSite, que através também gratuitamente você pode ter acesso. E tem um curso de Lightroom meu de 4 horas lá dentro, gratuito. Então, se você quer aprender um pouquinho daquilo que a gente conversou hoje, vá lá. Albumpro.com, se cadastre, nem que seja para você utilizar as ferramentas, ou ver meu curso, ou criar o seu site. Eu acho que é uma oportunidade de vocês entenderem o quanto que vocês vivem hoje uma vida boa. Uhum. Porque a A facilidade gente de começou na acesso dificuldade, né? A a gente começou. facilidade de acesso à informação, cara, poxa, é muito maior. É muito maior. Hoje você fala assim, como fazer um tratamento X? Você vai lá no YouTube, em 10 minutos você acha um Acha vídeo. tudo. Por mais que você não entenda o inglês ou o russo que está sendo falado, você consegue entender, vai lá, aplica. Beleza, talvez não massifique na sua cabeça para você entender os porquês. Mas você consegue fazer, né? Então, buscar isso é muito importante. Então, dessa chance, porque se isso mudou a nossa estrutura, além dessas bases fotográficas, isso trouxe muita tranquilidade para a gente fazer o que a gente Sim. fazia antes. Para a gente é um mar de rosas. Eu não sei se para vocês Então, hoje é muito agora difícil, pra mas para gente, a gente a vive no gente que mar de come- rosas. a gente que começou lá no raiz mesmo, assim, né? Não dizendo que quem A gente começou era, agora a gente era semi-raiz, né? Porque a galera raiz é dos porque teve a filmes, né? galera raiz mesmo. Um dia a gente vai ser raiz, né? A gente ainda vai chegar lá.
Mas aquela coisa de isso que a gente falou, de escolha de foto para álbum, eu não fazia álbum. Aliás, vou aproveitar aqui e quero falar duas coisas sobre questão de álbum. Vamos lá. Primeira coisa, eu não fazia álbum por vários motivos. Um deles era porque eu não conseguia diagramar e era muito chato. Era um desespero quando a cliente falava, vai, quero mudar o álbum. Eu falei, nossa, dava um ódio interno, assim. Hoje em dia, o que eu faço com as minhas clientes? Gente, é tudo questão de como você vai falar, né? Eu falo para a cliente, quando eu estou fechando ainda, eu estou negociando com ela de fazer algo, eu falo assim, olha, não se preocupa, porque assim que eu fizer a diagramação, a gente vai se encontrar numa sala online privada. Então, assim, tudo é a forma que você fala. Na sala online privada, e você faz os ajustes comigo. Cada um faz de um jeito. Tem gente que não gosta que o cliente dê pitaco. Cara, sabe Gosto. quantas vezes essas clientes me chamaram para fazer a operação? Sim. Assim, 5%, porque elas confiam Elas tanto, acreditam. elas Né? acreditam, e só o fato de eu ter disponibilizado uma sala online, eu olho, uma sala online privada pra gente, é um Google Meet, tá, gente? É um Google Meet, é um Zoom. E aí eu quero falar duas coisas. A primeira é sobre isso. Aproveitar para falar aqui até às 7 da noite hoje, a nossa aula de segredos da venda de álbuns. Tá lá no meu YouTube, então vai lá aqui, ó. Quem não me segue ainda, clica aqui. Aliás, gente, quem não segue o Ribas e quem não me segue, clica aqui, ó, no nome dele, vai abrir, você não vai sair da live, você vai continuar aqui. Aí você vai seguir o Ribas, quem não segue ainda, vai seguir a Aline, quem não segue ainda, tá? E também depois você vai lá no meu perfil que tem um link do YouTube direto para a aula Os Segredos da Venda de Aula. Gente, eu falei tudo, todos os motivos pelos quais vocês não vendem, como você vai fazer para vender. Apresentei insights secretos. O que são insights secretos? Essa, que é tipo eu e Ribas, que é a galera semi-raiz, que ralou muito e que por isso, quando vê por exemplo, um design box da Album, que vê um CRM da Album, que vê tudo da Album, site, gente, site, meu Deus, eu ficava igual enlouquecida fazendo site no Blogspot, Não, Blogspot, WordPress, cara, sai dessa, facilita a sabe? vida, cara. Facilita a vida. Facilita a vida. Ó, levanta a Nossa. camisa aí. O Ribas, ele é, né, praticamente o embaixador da Album. Eu sou do meu mesmo. Conexão, afeto, fotografia e experiência. A gente tá de preto hoje combinando. Sexta-feira 13, A gente vocês vai acham que combinando. dá azar, só deu sorte para vocês hoje. Mas, seguinte, a primeira Mas coisa é é... dia de Nossa Senhora de Fátima, então a gente tá bem abençoado. Ah, que lindo! Que fofo, gente. Ele sempre dá um jeito de ser fofo. Ele só tem cara de mal, assim, mas ele é fofo, tá? Ó, aí, primeira coisa, assistam a aula. Segunda coisa, Ribas, fala um pouquinho, assim, você falou por alto, mas eu sou super fã da Album também, parceira nossa. Fala um pouco mais, assim, do que você quer, falar aqui agora, porque eu sei que a Album tem muitas soluções, né? Deixa eu só virar Sim, aqui para sim. vocês, porque eu vou mostrar o site da Album. É o meu site aqui para... Ó, deixa eu virar aqui a tela. Legal. Ó, isso Bom, aqui é a, dentro da plataforma. Só para mostrar aqui, você vai escolher aqui quais são os o Academy aí que eu aplicativos. falei, ó. Ó, quais são os aplicativos que a Album tem? O ProSite, o CRM, que me ajuda muito no meu fluxo de vendas, fluxo de trabalho. O Proof, Designbox, Album AR, Album Pay. É contigo, Ribas. Escolhe um desses aí. Isso aqui é dentro do meu É, site, tá? vamos pensar um pouquinho. Isso aí já é a plataforma interna. Uma vez que você se cadastra gratuitamente, você já tem acesso a isso. Tá? Uhum. Então, assim, você não precisa pagar se você não quiser. Então, mas claro, se você quiser elevar as possibilidades de você ter mais galerias, mais páginas para o seu site ou tudo mais, claro, você usa a contratação. Mas tudo isso aí dá para você usar gratuitamente. Então, uma vez que você se cadastra no album.pro.com, você pode criar o seu site, e lá dentro do Academy tem um curso meu que te ensina a criar o seu site em menos de uma hora, colocando tudo aquilo que é necessário. Tá? Você tem como criar galerias dos seus trabalhos através do seu site, criar os seus trabalhos corriqueiros através do seu site, linkar com suas redes sociais, colocar seu Instagram bonitinho lá dentro, criar um formulário para que seus clientes possam entrar em contato com você, você tem ordenação de onde que está indo esse contato para você poder dar um feedback, um retorno, um follow-up. Aí você tem como criar galerias de aprovação de fotos, ou seja, acabei de clicar uma família, um casamento, etc. Eu subo essa galeria de fotos para o cliente fazer seleção, e lá, através do Proof, eu posso fazer venda de fotos, seja pacotes ou venda extras de imagens. Aí o cliente já escolheu as fotos, e eu já sei quais que eles vão estar, eu vou lá para o Design Box, que é um diagramador de álbuns, ou seja, eu vou lá, eu já escolho a minha encadernadora, eu escolho o tamanho do meu álbum, ele já libera para mim a lâmina perfeitinho, eu só arrasto foto, escolho o template, passo para a próxima e exporto o JPEG para mandar para minha encadernadora. A gente tem um AR, que é a realidade aumentada, que é a possibilidade de você
utilizar um software no seu celular, ele identifica a imagem de um álbum e você linka ela com um vídeo. Então o que acontece? Você aponta esse celular para a foto de um álbum e imediatamente, enquanto você mostra o seu celular, ele já toca um vídeo como se estivesse sobreposto ao álbum. Né? E você tem o Album Pay e o CRM. O CRM para você exatamente é o Custom Relationship Management, se não me engano. Então é um sistema de controle de clientes, de relacionamento de clientes. Então você tem a possibilidade de fazer quando o cliente entrou, qual que é a etapa que ele se encontra, qual que é o fluxo que ele se encontra, se ele já pagou, se ele não pagou, e assim por diante você moldar a sua estrutura e colocar o seu financeiro e administrativo bem organizado. E o Album Pay, que é um sistema de pagamento. Então, ou seja, a gente moldou tudo isso de uma maneira onde que a gente tem um caminho de sucesso para que você, desde a base, onde você está se negociando com o seu cliente, onde você tem ainda a elaboração de um contrato lá no CRM, até a finalização dele te pagar, e você ter o controle do seu fluxo, e você fazer a seleção, e entregar para a impressão, e entregar os arquivos digitais também. Então, ou seja, é a maior plataforma que a gente tem hoje, né? Eu acredito muito nisso, eu não me associo a marcas que eu não tenho envolvimento, digamos assim, de acreditar. Então, eu trabalhei já para a Bank do Brasil, que é uma empresa de monitores, sou embaixador da Fuji hoje no Brasil, sou beta tester da Adobe, e a Album não é diferente disso, ou seja, são marcas que eu confio, que eu sei que os sistemas só vão nos ajudar. E só voltando um pouquinho no álbum que você mencionou, muita gente tem um preconceito ainda, eu vou ter que gastar com álbum, não sei o que lá. Gente, para pensar uma coisa, viver de serviço é muito mais penoso do que você viver de produto. Sim. Se você não transformar a sua fotografia num produto, você vai ficar vivendo, correndo atrás do próprio rabo, tendo que fotografar todo santo dia. Sim. E uma vez que você pensa da seguinte maneira, se você prestou um serviço de fotografar um batizado, e você ficou só naquilo, você está perdendo o dinheiro de um álbum que é agregar ao produto como um todo. O produto não é só o álbum, o produto é o pacote inteiro que você está vendendo. É o serviço da fotografia, mais o serviço de tratamento, mais o serviço de diagramação, mais o serviço de impressão e entrega do produto final, que é os arquivos impressos ou os arquivos digitais impressos. Se você ficar só no digital, você vai perder um lucro enorme, que às vezes é de 100%, de 150% em cima do valor daquilo que você vai pagar pelo álbum. Então, ou seja, materialize isso. Porque no final das contas, hoje, as imagens elas estão ocupando gigas de informação no seu celular e cada vez mais difícil você encontrar isso para você mostrar. Olha só, a Aline, infelizmente, tem uma organização que lá em 2012, 2013, ela fez essas fotos, ela conseguiu em 2, 3 cliques achar. Agora, vai perguntar para a mamãe, para ela achar a foto do batizado no ano de 2013, ela vai ficar rolando aquele feed lá das fotos, no Google Fotos, lá, ad eterno. Mas se ela tiver o álbum, ela vai virar para trás e falar assim, deixa eu pegar esse álbum, tá aqui meu álbum, família, tá aqui, ó. E isso, quando você vê a foto na mão, isso materializa muito, muito positivamente. E as pessoas, quando vê sua marca lá no final do álbum, poxa, que álbum sensacional, que memória linda, é mais uma propaganda. Né? Pode falar. Não, você falou da marca no álbum, é isso que eu queria lembrar para eles fazerem, porque eu falo sempre de um álbum que eu tenho, que quando minha mãe fez, eu tinha 7 meses de idade, ela fez um acompanhamento de bebê. Tá aqui, eu não sei quem é o fotógrafo, eu gostaria de saber. Então aqui tem um albinho, eu mostrei na aula de ontem, tá? Gente, assistam essa aula, tá lá no YouTube. No final, gente, olha aqui, ponham a marca de vocês, o site. Marca sua. Um Sim. lema, por exemplo, um lema que você tem, eu tenho aqui, nunca foi só sobre fotografia. E eu ponho o meu site. Por que o meu site? Porque o telefone, sei lá, de repente você pode mudar. O ideal não é ficar mudando o telefone, mas sei lá, eu, por exemplo, uma vez perdi um número, uma complicação é do próprio WhatsApp mesmo, perdi o meu número de cliente. Não pude usar mais o WhatsApp nele. Então, assim, coloca o site. E a diagramação, que ela seja simples. Então, o Design Box vai ajudar vocês a fazerem, não ficar... Sabe quando você abre um álbum e ele é um álbum de figurinha praticamente? Então, não, tem que ser uma coisa assim, de você fazer algo que seja bonito, que seja simples, né? Tem uma encadernadora legal também. E que você consiga fazer isso rápido. Coisa de 10 minutos você diagrama um álbum com contrapartida lá atrás. Gente, era um suplício, né, Ribas? Cara, a gente sofria demais. Tá louco. Vocês estão com tudo, não com prosa. Era muito chato, velho. Era muito chato. Nossa Senhora. Se organizem para pensar que a profissão de vocês como fotógrafo, é algo para uma vida inteira. É algo que precisa ser leve. Por que precisa ser leve? Porque senão, quem está começando agora, daqui a um ano, não aguenta o tranco, cara. Sério, não aguenta.
precisa ser algo que te facilite. Então tem gente de verdade, ó, agora eu vou dar um puxão de orelha. Ah, mas é caro, né, pagar o Lightroom, é caro pagar algum. Gente, isso vai retornar para você, porque se você, olha, pega essa ideia que eu vou falar para vocês. Nem falei na aula ontem, fica como um complemento aí. Mais uma estratégia, por exemplo, para você vender álbum, usar o Design Box, que é fácil, gente, é ridículo. É como o Ribas falou mesmo, coloca lá e tá pronto. Cliente que não comprou álbum, o que você pode fazer? Fez o ensaio, terminou, na hora de entregar as fotos, você já entrega uma diagramação para ele, tá? E vai lá, coloca numa apresentação bonita, coloca numa visualização 3D, por exemplo, que a GoImage tem. Cara, isso vende, eu já Na vendi Album álbum. tem, na Album tem. Algum Você tem manda para também, aprovação através do Album Proof e ele passa as pronto. páginas lá para você ver o Vai álbum. passando as páginas, fica bonito, gente, sabe? O que importa é, se você não mostrar, se você não mostrar, as Ele não pessoas vai saber que você tem. não vão saber que você tem. Uma coisa que eu falei ontem na aula, lista de transmissão, por exemplo, se você souber fazer, não é qualquer coisa, não é para ficar perturbando as pessoas. Você precisa, fez o álbum lá no Design Box, fez a prévia, cara, coloca lá, sabe? Envia para as pessoas, chegou o álbum, que nem eu fiz essa semana, chegou o álbum aqui, você vai lá, filma o álbum, Mostra. bota uma musiquinha, bota no Rio, você não precisa aparecer. Mas eu não quero aparecer. Não precisa. A sua mão, vai lá, faz a unha, tá, gente? Antes de abrir o álbum. Então, esses pequenos, é sério, esses pequenos detalhes fazem a diferença. E uma coisa que vai fazer. Eu tô ferrado, né? Oi? Aí, ó. Eu Ó, tô ferrado. tá ferrado. Mas você mostra o albinho lá? Você vai passando assim, bonitinho? Não. Mas olha só, gente, essa coisa que se considera como gasto, não é um gasto, é um investimento. E se você não mudar essa mentalidade, primeiro, você vai perder dinheiro, e segundo, se você tiver essa mentalidade que investir, por exemplo, no site da Album, investir no Design Box, no CRM, em tudo que a Album tem, de investir, de fazer algo, se você achar que isso é custo, você vai atrair clientes que também têm essa mentalidade, de que o seu trabalho é um custo. Então, se E você se não acredita. isso é um custo, o primeiro problema que você tem é de administrativo, porque os custos precisam estar diluídos no valor que você vai ter de, de finalização para você, após isso, aplicar o seu lucro. Então você Sim, já está pensando errado. Seus exatamente. custos precisam estar embutidos nos valores dos clientes que você está cobrando. Por isso que a gente insiste tanto, às vezes no mercado ser prostituído, é uma palavra feia, né? Mas uma maneira da gente mostrar que vocês ainda não estão. Quando eu falo vocês, gente, as pessoas que estão ainda cobrando pouco, porque às vezes não tem custos fixos que vão trazer trabalho. Então, por exemplo, um fotógrafo que ainda mora com os pais, que não é casado, que não tem filhos, que não tem carro, que não paga aluguel, que não paga água, luz, telefone, que não tem próprio escritório, que só tem um computador no quarto. Beleza. Mas ambienta na sua estrutura para você entender o que o mercado está fazendo e qual que é o valor médio de se cobrar e o porquê disso. E depois, para você subir esse valor, é muito mais complicado. E outra, você já pode estar lucrando lá atrás muito mais, já que você não tem custos, você está embutindo custos inexistentes, você já sai um passo na frente. Mas você tem, claro, mostrar um bom trabalho para você sobressair sobre as suas concorrências. Então, assim, brigar por preço baixo só para conseguir cliente é um tiro no pé. Apesar do início ser muito legal, muito bonito para você conquistar, às vezes, uma certa clientela, depois para você sair do preço baixo é muito complicado. Então pensa Imagina. nisso antes de você sair precificando sem saber o porquê das coisas, tá? Sim. Precisa envolver todos os custos e também ser lucrativo para você, porque senão você fica só pagando para trabalhar, pagando para fazer o álbum. Mais uma vez, eu insisto que vocês Exatamente. assistam a aula de ontem, porque lá eu dei ideias também de como você fazer forma de pagamento, como cobrar, porque isso faz diferença. Você precisa ter um fluxo de caixa saudável e não só aquela coisa desesperada. Ah, entrou para pagar a boleta, entrou para pagar a boleta. Tá? Então, galera, essa live aqui não é só live de live. Vocês acharam que a gente ia chegar aqui e abrir live? Pode ser. Você vai lá no site da Album, você vai aprender Lightroom com Ribas. Você vai ver nas minhas aulas, você vai aprender Lightroom aqui também. Só que aqui, gente, é o seguinte, mais do que só a técnica de ensinar vocês a fazer uma coisa, primeiro precisa mudar a mentalidade. Isso é algo da minha metodologia, eu acredito que é do Ribas também, especialmente quando ele Sim. chega lá no curso, a primeira coisa que ele começa a falar, ele começa a contar como que é a vida do fotógrafo que não tem esse fluxo de trabalho, né? Aí depois é que ele vai falar lá das ferramentas, das bolinhas, né? As bolinhas, o pessoal fica zoando.
que o Ribas fala as bolinhas, são as bolinhas que sobe e desce da curva de tons, né? Lembra disso, Ribas? O pessoal, aqui no Rio, o pessoal ficava, né? Que vem o pessoal de Minas e tal, fala as bolinhas, mas Eu gente, as sofria bolinhas mesmo. bullying aí. Eu sofria bullying aqui, vinha pra minha escola, sofria bullying, que ele fala, gente, agora você pega essa bolinha aqui e sobe. Ah, bolinha! Então, assim, gente, tem muita coisa envolvida, além da técnica, além de só tratar foto, de só editar. E isso, de verdade, isso é um processo que precisa ser construído e vocês precisam estar sempre com pessoas que ajudem vocês, não só na técnica, mas que ajudem vocês também a melhorarem toda a sua rotina de vida, toda a sua vida, Sim. você como ser humano. Não adianta a gente ser um fotógrafo incrível se a gente, né, não se dá conta que o outro é um ser humano ali do outro lado também, que tem questões, tem necessidades, desejos, dores, sonhos. E esse também é um dos motivos pelos quais eu chamei o Ribas. É, eu quero agora, Ribas, perguntar, que eu ia perguntar no começo e esquecia, o que é Lightroom Ninja? Conta aí pra mim. Cara, o Vinícius Matos, que você lembra muito bem dele, né? Que era o proprietário da Sim. escola de imagem, ele brincava muito comigo. Não sei se veio exatamente dele, mas eu me lembro dele falando: poxa, dá uma dica ninja aí pra mim. Dica ninja. Ninja tem essa habilidade de ser rápido, ser ágil, ser delicado, né? Ser às vezes invisível, mas ser extremamente eficiente, né? E aí aos poucos veio a questão das dicas ninjas, dica ninja, ou seja, dicas que vão facilitar a vida para poder acontecer. E como eu já dou aula de Lightroom, dou aula de tratamento de imagem de Photoshop desde 2006, e eu criei meu curso presencial e depois meu curso online, eu falei, cara, por que não Lightroom Ninja? Né? Hoje a gente chama ele de Academia Ninja, né? Porque a gente tem envolvido tanto Lightroom, Photoshop e outras coisas mais, mas o Lightroom Ninja se tornou aí o ninja do Lightroom, uma coisa meio que veio pelo bordão e veio pelas pessoas também falarem comigo, entendeu? É um curso que eu tenho, um treinamento que eu tenho online, que a gente faz via lançamento, mas se alguém por acaso se interessar, estou super à disposição aí para poder ofertar um link especial de inscrição. São mais de 20 horas de treinamento, são mais de 100 aulas e com alguns bônus lá, com grandes profissionais do mercado. Mas antes de vocês saírem comprando, vai lá na Album, lá tem um curso de 4 horas meu, se vocês gostarem e Uhum. quiserem evoluir, aí vocês vão lá, é gratuito. Tá? Então assim, não estou aqui para vender nada, não estou aqui para poder ofertar nada. A gente veio aqui na paz, na amizade, na Na tranquilidade, porque eu página, acho que assim que o tranquilo. mercado tem que... A gente não veio chegar na Tá bom. voadora, não. Mas é importante a Não. gente falar, para vocês saberem, senão você assim, poxa, que legal, ele falou tudo isso, mas aí agora, o que eu faço, né? Então vai lá na Album, tá aí o site, albumpro.com. E para quem veio, bom, a galera que veio de mim para o Ribas, está conhecendo o Ribas agora, talvez não conhecia. Coloca aí, gente, no chat aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, se quiserem falar, eu não conheci o Ribas, conheci, estou adorando, enfim, E ou me já fala uma coisa, a conheci. live acaba automaticamente com 1 hora? Porque vai bater 1 hora aqui. Como é que funciona Não, isso? Muito não, tempo que eu não não, faço live, não. não acabou automaticamente, não. Eu só vou acabar por causa do horário mesmo, mas quero fazer esse convite a vocês de irem lá no site, assistir o curso do Ribas. E quem vem daí do Ribas ainda não me conhecia, né? É, a gente tem aqui o curso de especialização em fotografia efetiva, que também é por via de lançamento. A gente vai abrir mais para frente essa turma, que a gente está na turma 4. Então, quem quiser conhecer mais um pouquinho, entra no perfil do Ribas, conhecer todos os conteúdos dele, entra no meu perfil, conhecer todos os meus conteúdos. Eu acho que vamos dizer assim, é um casamento de conteúdo que dá super certo, né? Super Fotografia certo. efetiva, Casa direitinho. Lightroom Ninja e Album junto. Então, assim Show de é bola. para dominar o mundo, né? Show de bola. Deixa eu ver, ó. O pessoal tá vendo que conhecia você pela Album, amando tudo. Meu mentor, Legal. muito bom. E ele é Tamo meu mentor junto. também, tá, gente? Então, meus alunos E aí ela é minha que. mentora. Ela é É? minha mentora também. A gente já se mentorizou aí Ah, muito sem ver bom. aí nos passados. E isso, Gente, essa parte de espiritualidade que eu já aprendi com você não tem ideia. é verdade. A gente aprende sempre uns com os outros. Uma coisa para vocês, assim, sempre, cara, não tem como a gente evoluir com excelência se a gente não tiver mentores na nossa jornada. Os mentores, eles Quando eu são tinha aqui, essenciais. em 98, quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu fui para Nova York e eu vi escrito no muro em inglês assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá com alguém. Exatamente. Vá com alguém. E não importa, assim, você pode até ir muito rápido,
Mas imagina um carro indo numa velocidade absurda, mas ele indo numa direção errada, por exemplo, de encontro a um muro. Não é legal. Então é né? interessante que, mesmo que você vá até um pouco mais devagar, devagar, em relação a quê, né, também? Está se cobrando em relação a quê? Mas que você esteja indo na direção ideal. Não vou dizer nem a certa, porque a certa para mim pode ser diferente para outra pessoa. Então, na direção ideal, aquela que vai te trazer aquela paz de você deitar sua cabeça no travesseiro e estar, então, assim, eu não sei, Ribas, quanto tempo você tem de fotografia? Quantos anos? Quantos séculos? Eu brinco, eu respiro fotografia desde 2004. Foi quando eu Uhum. fiz, ganhei minha primeira câmera, fiz meu primeiro curso. Aí eu comecei a dar aula de fotografia e de tratamento de imagem em 2006, na escola de imagem. E eu larguei a área de TI por completo em 2007 para 2008. Então eu vivo de fotografia desde 2007 para 2008. Tá? Mas eu respiro a fotografia já paralelamente, e aprendendo e fazendo alguns trabalhos paralelos à minha área de TI desde 2004. Então, 2004 para agora são quase 20 anos, né? São Sim, 18 pode anos ver. aí, né? Já tá virando Jurássico. Eu não posso falar muita coisa também, não. Eu Pois é, comecei é lá um em baita 2000, tempo aí que a gente baita tempo que a gente vai já passou aí pensando. nos altos e baixos, nas pandemias, nas crises, né? O papo é o mesmo, viu, gente? Ah, é o fotógrafo que cobra menos, é o fotógrafo que manda mensagem, Linda, e-mail, fingindo que é outro, é o outro que linda. copia a foto do outro, é o outro que não sei o que lá, é o povo que gosta de congresso, o povo que não gosta, é o povo que gosta de premiação e o povo que não gosta. O papo é o mesmo, tá? Uhum. Se posicione, mas se posiciona para você, e não é para arrumar Sim. briga, essas discussões igual política, não. Se posiciona para você e Canonicon, né? acredite. Canonicon, Não, Fuji, Sony. é, acredite no seu negócio, acredite na sua fotografia, se especialize, se evolua, busque referências, busque bons mentores, seja eu, Aline, ou quem quer que seja, para que você tenha uma base até de referência para onde você está caminhando. Conquiste seu espaço com muita ética, com muito profissionalismo, né? E se é para fazer concurso, que faça, se é para estar nos congressos, que vá, se não é, não vá, né? Mas se seja profissional. E ser Sim. profissional é o cara que cuida do início ao fim de todos os micro detalhes para que você tenha sucesso e êxito e cuidado e ética com o seu cliente. Tá? E a honestidade, acima de tudo, não estou falando honestidade para fora só, não. Honestidade com você. Porque é como o Ribas falou, tem gente que gosta sei lá, de concurso, tem gente que não gosta, tem gente que vai falar mal do congresso, tem gente que não vai. Mas, cara, se você ama estar em congresso, se você ama fazer concurso, se você ama fotografia preto e branco, seja honesto com você. Porque aí você vai conseguir transbordar isso e as pessoas vão acreditar naquilo que você está falando. Eu desde lá de trás, né, eu sofria muito com uma questão lá atrás e depois, quando isso passou, quando eu deixei de sofrer por isso, falei, então beleza. As pessoas começaram a chegar a mim por causa disso, que é uma questão de, eu sempre quis unir a fotografia com uma questão mais humana, mais terapêutica até, mais psicológica, né? Então lá atrás, quando eu comecei a dar workshop em 2011, eu falava disso, e aí ficavam, né, naquela, vamos dizer assim, pelos corredores, entre aspas, um risinho e falava, aquela ali, a Haribo, né, a maluca beleza. Então, assim, eu sei que rolava isso, mas eu fui fiel, eu fui honesta a mim, e eu cheguei num lugar que eu tô muito bem onde eu tô. Eu tô feliz com o que eu tô, com os resultados que as minhas alunas têm, que os meus alunos têm. Então, não importa o que falem de você. Você gosta sei lá, de congresso, coisa boba, não sei o quê. Você não vai a congresso, que, né? Então, esses julgamentos que a gente vai comprando dos outros não leva a gente a lugar nenhum. E muito E outra, importante, as pessoas compram você, elas não compram a sua fotografia, elas sim, compram você. exato. E aí você vai se conectar. Se você for tentar ser uma outra pessoa que você não é, as pessoas que vão se conectar com você, elas vão se conectar de uma forma superficial, porque elas não vão conseguir aprofundar aquilo, porque você não é aquilo, você não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então é isso, gente. Se eu sou a fotógrafa Haribo, né, a maluca beleza, cara, mas as minhas clientes são maravilhosas e elas Cara, estão comigo, são deixa acessíveis. os rótulos às vezes são bons para nos definirmos. Se é isso que a gente está Sim, querendo, é o público que a gente vai ter. E se você acredita nisso, corre atrás e faz acontecer, porque às vezes é o nicho que você está precisando seguir para você ter sucesso, e não ficar inventando quem você não é, achando que o sucesso do outro é o seu. exatamente. E outra coisa, ó, Tá bom? essa coisa de tem que ser desse jeito, porque né, é assim que dá certo, não. Eu, por exemplo, todo mundo fala, para sair para ir para fotografia tem que ter um planejamento de carreira. Tem gente que diz que não, vai de qualquer jeito.
eu fiz de um jeito que, assim, não aconselho para ninguém fazer, mas para mim deu certo. Então, eu era veterinária antes da fotografia e depois eu deixei a veterinária, fui trabalhar no banco, como caixa de banco, para poder conseguir dinheiro para fotografia. E do nada eu fiz assim, gente, estou indo embora. Então, assim, isso funcionou para mim. Essa foi a minha receita, essa foi a minha jornada, o meu caminho. Não significa que para você vai ser da mesma forma. Então, faça aquilo que o seu coração estiver te guiando de uma maneira que te deixe com a mente tranquila, que você durma, bota a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Lembrando sempre da honestidade, É isso aí. lembrando sempre de deixar portas abertas por onde você passar. Nunca feche uma porta, nunca distrate Se não alguém, por fosse, mais que se não tenha sido fosse uma as portas situação difícil. abertas entre a gente não estaria aqui agora, né? É verdade, exatamente. E quanto tempo, né, Ribas? Já vai fazer, vamos dizer, 10 anos, uma década aí. Eu estou muito feliz com esse bate-papo. Acho que o pessoal gostou também. O Foi bom, pessoal que né? entrou ficou até o final. Eu só Legal. tenho a agradecer. Quero Eu que manter, agradeço. Conta manter sempre esse comigo. contato aí, né? Vamos fazer mais vezes. Vamos ir. Agora que tá voltando esse negócio de presencial aí, né? Quem sabe, né? Vamos Quem construindo, sabe, vamos, quem tudo, sabe tudo a é um Cidade processo. Maravilhosa não recebe eu de novo aí, né? Pois é, tá vendo? Tudo é um processo. Basta o pessoal pedir aí, né? Se o pessoal pedir, a gente faz. Entende? Vamos Então lá. a gente já chegou a gente chegou num nível e que a gente vai, claro, sempre evoluindo. A gente chegou num ponto que, para mim, né, como até diz o tema da live, conexão, afeto, fotografia, experiência, o entorno de tudo isso aqui, o motivo de tudo isso aqui é basicamente a conexão. Esse é o motivo pelo qual a gente está aqui nesse planeta, que é se conectar uns com os outros. Que através dessa conexão a gente se transforma porque as pessoas nos afetam e a gente afeta as pessoas. Então, muito É isso aí. obrigada, Ribas, Obrigado a por você. ter se conectado a mim lá atrás, a gente se conectar Tamo junto. e a gente afetar um ao outro. Até hoje. Até hoje você afetou, impactou a minha vida de uma maneira muito positiva, não só Que por bom. toda essa coisa do fluxo, né, de trabalho, de Lightroom, mas lá em 2006, por você ter acreditado, uma das primeiras pessoas que acreditou em mim quando eu te trouxe para a escola para você. 2016, né? 2016 para você vir fazer 2016. um curso aqui comigo, tá bom? Tamo junto sempre. E manda um Ó, beijo na pequena aí, viu? pequena que já tá do meu tamanho, né? Acho que ela fez 13 anos, a Lelê fez 13 anos e ela está do Uau. meu tamanho. Até de live ela já participou aqui comigo. Então, assim, Caramba. eu não tinha modelo, né, para fotografar, então eu botei ela na janela. Quem estava nessa live lembra, e eu fui fotografando, fui mostrando, e, né, ela de blogueirinha lá. Mas pode deixar, mando Você para tá com ela ver. gatinho ainda? Oi? Tá com Gatinho? gatinho ainda? Tem três. Agora tem três. O Meu Chico filho acabou de ganhar um. é. Ah, então, vamos trocar ideia. Você sabe que eu fui veterinária? Então a gente vai trocando ideia. Você conheceu o Chico, eu acho. Não sei se você conheceu o Miguel, mas o Chico, ele tá Foi. aqui. O de olho azul, e aí tem o Miguel. A gente já virou papo de comadre, gente. Falta, cadê o café com bolo? Virou papo. Ó, um beijo É, pra você. Obrigado um pelo beijo carinho. pra Conta sempre você comigo, também. viu? Galera, essa live vai ficar gravadinha aqui. Aí vocês marquem a galera para assistir. E lembra de seguir o Ribas lá no Instagram dele. Quem não me segue aqui, pra gente poder se conectar aí e viver experiências incríveis através da fotografia, tá Show de bom? bola. Beijão, Beijo, viu? até a Tudo de bom. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. gente.